Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as previsões para o ano de 2018. O que os astros estão nos indicando aí, quais são as tendências para esse ano que está prestes a se iniciar. A gente vai ter um ano de muito trabalho, muito foco, determinação, e eu já vou começar resumindo para vocês dizendo que quem vai conseguir lidar bem com esse ano, que está muito intenso, é quem se esforçar muito. Nós temos alguns trânsitos que estão indicando qual é a tônica para esse período, começando do dia 1º e indo até o dia 1º de 2019. Primeiro quero lembrar vocês que as formas de nós comemorarmos esses ciclos anuais são várias. Aqui eu vou comentar com vocês agora sobre esse ano gregoriano que nós começamos 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Mas também nós temos o Ano Novo Astrológico, que é 20 de março, nós temos o Ano Novo Chinês, nós temos o Ano Novo olhado pela numerologia e tem diversas formas de a gente entender. Nesse vídeo eu quero falar para vocês exclusivamente sobre os trânsitos que abarcam esse período do Ano Novo Gregoriano. Em um outro vídeo, depois eu vou deixar para vocês o link, eu vou falar sobre outras coisas também ligadas à numerologia, o Ano Novo Chinês, outras energias para a gente comemorar também essa mudança de fase. Mas o que eu estava dizendo para vocês é que a gente vai precisar de ter muita determinação. O céu está bem intenso e a gente tem aí alguns trânsitos muito fortes e a gente precisa dizer, a gente tem que levar as coisas a sério nesse ano de 2018. O que está acontecendo no céu? A gente tem dois trânsitos muito bacanas, um que começou a partir de outubro, novembro e um que começou agora em dezembro. São os trânsitos de Júpiter em Escorpião e de Saturno em Capricórnio. Esses dois trânsitos juntamente vão estar muito presentes no ano de 2018 e, portanto, eles vão trazer para nós uma possibilidade da gente crescer muito. Mas, lembrando, a gente vai ter que ter muito compromisso com aquilo em que nós estivermos envolvidos. O trânsito de Júpiter em Escorpião traz muita intensidade. Essa intensidade faz com que a gente se aprofunde, a gente vai ter que olhar para coisas que a gente não está querendo ver. Sabe aquele momento em que você percebe que o que era já não está funcionando mais e o que vai ser ainda não chegou? Olha, tem até uma bruma aí para a gente observar isso. É um incenso que eu deixei ali. Essa questão é o sentido da crise. Júpiter em Escorpião vai nos trazer durante o ano de 2018 essa situação. Vamos olhar aquilo que incomoda e vamos tirar da nossa frente. A gente tem que encarar. Porque a crise acaba fazendo com que a gente vive numa situação de desconforto. Júpiter traz boa sorte para a gente olhar para isso ou vai expandir isso para a gente tentar perceber. Durante o ano, Júpiter vai fazer também um contato com alguns planetas que vão trazer coisas boas. Ele vai fazer sextil com Plutão. Isso vai aumentar a nossa capacidade de empoderamento sobre aquilo que a gente quer obter. E também vai aumentar a nossa capacidade de regeneração. Os tratamentos de saúde serão bons, serão necessários e se a gente encarar, a gente cuidar, vai dar tudo certo. A outra situação é Júpiter fazendo trígono durante o ano com o planeta Netuno. Júpiter está em Escorpião e Netuno está em Peixes, dois signos de água. Então a gente vai ter aí muito acesso ao nosso momento em que a gente precisa olhar para os nossos sentimentos. A gente tende a ter uma vida muito racional. A gente percebe muitas coisas pelo nosso campo mental e muitas vezes a gente esquece de olhar para as nossas situações sentimentais. E isso é um erro porque a maior parte das soluções vem pela nossa inteligência emocional muito mais forte do que a nossa inteligência mental.
Basta a gente perceber quando a gente não está muito bem, está deprimido, está com alguma questão emocional, isso mexe muito com a gente. Esse trânsito de Júpiter com Netuno vai trazer para a gente uma inspiração, mais fé, a gente conectar-se mais espiritualmente, a gente pedir guiança. O que é pedir guiança? A gente fazer uma conexão com o nosso eu superior, a nossa parte divina, que já está conectada e que já sabe o que precisa ser feito. Então, esse ano, a gente vai ter essa ajuda adicional aí. Então, a gente pode observar. Tem crise, tem conflito, tem situação que eu tenho que me aprofundar? Tem, mas eu também tenho uma ajuda, e isso pode fazer com que a gente não desanime, a gente não se deprima. A depressão é um fator que eu quero lembrar para vocês que é muito importante a gente olhar para ela, porque tem um ar de peso no ano, e quem entrar por esse viés de desânimo, de pendurar as chuteiras, pode ficar deprimido mesmo. Mas eu estou aqui para falar para vocês que a gente tem muita ajuda, né? E você pode contar com essa ajuda para sair desses estados que às vezes você pode estar com a energia mais baixa. Durante o ano, a gente vai ter também o trânsito de Saturno e Capricórnio. E quero falar para vocês, eu vou deixar depois aqui nos comentários, 2 links desses 2 trânsitos que eu estou comentando com você, que eu já fiz 2 vídeos para vocês, se quiserem aprofundar nesse assunto de Júpiter em Escorpião e de Saturno em Capricórnio. O que eu estava falando agora é do trânsito de Saturno em Capricórnio. Esse é um trânsito muito legal, porque é um momento de amadurecimento. Saturno estará, durante quase 3 anos, domiciliado em Capricórnio, e quando o planeta está domiciliado, significa que ele tem muito mais força. Esse trânsito de Saturno em Capricórnio traz muito amadurecimento para a gente, porque ele está domiciliado e vai fazer com que a gente cresça muito. Esse crescimento, às vezes a gente não está querendo muito que ele aconteça. Por quê? Porque às vezes eu não quero encarar, eu tenho que olhar para as coisas e aquelas coisas que eu preciso fazer. Às vezes a gente vai deixando meio de lado. Esse é um ano para a gente não procrastinar, a gente aprender a lidar melhor com o nosso tempo, e tudo que estiver ligado ao fator eficiência, utilização de recursos, o uso do tempo, que é recurso mais valioso nos dias de hoje, que o tempo. A gente até fala que o tempo está andando mais rápido, que a gente tem menos tempo, e esse ano a gente vai perceber muito forte isso, como que a gente está gastando o nosso tempo. E isso vai fazer com que, então, a gente tenha um critério maior e seja mais responsável. Essa é uma outra palavra ligada a Saturno em Capricórnio. Tudo isso pode fazer a gente achar que é um tempo mais sisudo. Eu preciso confessar para vocês que, em parte, é sim. Saturno, ele não é muito de brincadeira e faz com que a gente leve as coisas num nível bem mais sério. Por isso, a gente tem que ter esse compromisso interno. O uso do tempo, o uso dos recursos, quais são os meus compromissos, as minhas responsabilidades, quais são os meus projetos de vida. Saturno em Capricórnio, por um lado, nos ajuda com o foco, a determinação, a ambição, a gente chegar lá, a subir a montanha. Para isso, a gente precisa caminhar, fazer o nosso caminho. Perceber que, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Esse é um movimento ligado a esse ano de 2018, fazer. Por isso que eu disse no início que a gente precisa estar muito comprometido. É um ano para a gente aproveitar a nossa energia e ser um pouco mais sérios como a nossa própria vida. No sentido geral, esse trânsito de Saturno em Capricórnio, historicamente, traz muito movimento ligado à política, às questões dos países, a relação entre os países. Então a gente vai ver também muitas alterações sendo feitas na ordem política das coisas. Esperamos que seja para melhor. E a gente vai perceber que quanto mais a gente estiver conectado com isso, a gente também colabora para que
a responsabilidade do nosso país também está nas nossas mãos e que a gente também pode fazer alguma coisa por isso, a gente estando atento, a gente cumprindo a nossa parte. A gente tem falado muito aí do fator da honestidade, como que a gente tem sido honesto tanto com a auto-honestidade, com aquilo que eu sei que eu faço, que é bom para mim, e aquilo que eu vejo que eu estou fazendo externamente. É um ano da gente lidar muito com o coletivo, os aspectos coletivos estarão muito fortes. Esse trânsito de Saturno também costuma trazer muitos movimentos climáticos, a gente tem que prestar muita atenção aí também, que pode ser um ano que a gente tenha algumas situações de clima, de catástrofes, e a gente vai ter que ficar atento a isso também. Né? Eu não gosto dessas situações assim que deixam as pessoas com temor, mas a gente precisa observar também. E aí isso entra o nosso fator da gente também ter consciência. O que a gente está fazendo que a gente também está provocando isso? Se a gente consegue passar essa consciência para um nível coletivo, a gente precisa mudar também os nossos hábitos. É um ano para a gente fazer essas mudanças. Lembram que Júpiter em Escorpião chama muito isso, a gente fazer algum tipo de transformação. Juntos esses dois trânsitos permitem que isso aconteça, que a gente transforme, que a gente cumpra com aquilo que a gente está determinando para se realizar. Um outro trânsito que está muito interessante, mas começa só a partir de maio, é a mudança do planeta Urano. Ele vai sair depois de 7 anos no signo de Áries e ele vai entrar no signo de Touro. Nesses últimos 7 anos, Urano em Áries trouxe muita explosividade. A gente há de convir que o mundo está com bastante intensidade, né? Tem acontecido muitas coisas no sentido coletivo. Urano em Áries ele chama muito para isso, sabe? O guerreiro que precisa fazer alguma coisa, levar a sua voz para a rua, fazer algum movimento e mudar as coisas. E a gente tem tido cada vez mais mudanças. A gente pega uma retrospectiva de um ano, olha quanta coisa que acontece. Imagina de 7 anos então. Com essa mudança de Urano, depois de 7 anos, né, regendo um arquétipo, ou sendo regido, melhor dizendo, por um arquétipo, e mudando agora o tom para o signo de Touro, a gente vai perceber que movimento inflamado a gente vai ter a partir daí. Touro é o signo que vai reger a nossa segurança, aquilo que a gente quer manter, aquilo que a gente percebe que eu tenho conexão material e eu busco conforto e que eu não corra riscos. Então está ligado aos bens, ao dinheiro, às posses, ao tipo de trabalho que eu faço e que mantém a minha vida material. E agora a gente começa a pensar, Urano, onde ele chega, ele provoca. Ele vai provocar algum barulho, algum movimento criativo, algum anseio de que a energia mude. Então a gente começa a associar essas duas informações, a gente vai ver. Começa um ciclo em que Urano vai ficar quase 8 anos no signo de Touro, em que a gente vai observar muito uma mudança, que está ligado muito também a Urano, as formas de nós lidarmos com as energias da matéria. E principalmente a gente vai perceber como a gente muda, como a gente lida com a energia do dinheiro. Então Urano vai chamar para a gente trazer, que pode ser o aumento de como a gente lida com o dinheiro virtual. Urano rege também a tecnologia e a modernidade, a gente ter mais trocas, a gente perceber uma interação mais criativa naquilo que eu tenho como posse e que às vezes eu tenho que aprender a lidar diferente com ela. Eu ia falar desapego, mas Touro não lida muito bem com desapego, mas a gente vai ver aí alguma coisa meio que mudando, porque tem um paradoxo aqui. Touro é um signo fixo que gosta de estabilidade. Urano é um planeta que faz movimento e gosta de agito. Por isso que eu disse que é bem interessante esse trânsito, porque vai trazer para a gente alguma coisa aí que a gente vai precisar olhar para como a gente lida com a matéria. Então, tanto no nível coletivo, de como as pessoas trazem na sociedade essa relação material, financeira, de consumo,
a gente vai começar a perceber uma mudança nisso. Trânsitos muito longos, como esse de Urano, que no caso em Touro vai durar quase 8 anos, eles são muito percebidos no início e no final. Então, a gente está, para começar esse trânsito, então a gente vai já começar a observar aí, a partir de maio, né, a forma com que as pessoas lidam com os imóveis, o dinheiro, com a sua segurança no trabalho. Isso já está mais claro ainda, né, porque hoje é muito difícil aquela pessoa que entra no emprego e fica nesse emprego, vai se aposentar nesse próprio emprego depois de muitos anos, né? O que a gente observa muito, isso é uma mudança muito grande de trabalho, de experiência. Então, a gente vai observar mais isso ainda, né? Porque Urano está mexendo com esse tipo de estabilidade, e de onde vem o nosso dinheiro, para a maioria das pessoas, vem do nosso trabalho, né? Fruto do nosso trabalho. Então, a gente vai ver, muito possivelmente, uma coisa mais humanitária, mais colaborativa, que a gente já começa a perceber isso acontecendo também. E vamos esperar que isso se dê de uma forma mais igualitária, né? Que a gente está passando por esse movimento. Contrapondo um pouco isso, voltando para o trânsito de Saturno em Capricórnio, e lá em Capricórnio também está Plutão. Capricórnio é um signo muito tradicionalista. É um signo que gosta de manter o status, manter a reputação. Com Saturno em Capricórnio, a gente tem uma tendência a gente ter esse aspecto de o que é mais tradicional sendo mantido. E aí que a gente já pode começar a pensar que a gente vai ter algum tipo de conflito aí. E isso pode acontecer, por exemplo, na política. A gente tem visto mundialmente como que, por exemplo, a direita está voltando muito à tona, né? E principalmente a extrema-direita, a ultradireita, que traz alguns valores que a gente achava que o mundo moderno já não precisava mais, mas tem aí uma relação do povo querendo alguma coisa que ou traga uma segurança, ou que mantenha as coisas do jeito que talvez não funcionem, mas que estão voltando. A gente vai perceber um pouco isso, sabe? Um pensamento um pouco mais ligado às tradições, não querendo inovar tanto, tá? E a gente já começa a perceber que algumas coisas já estão sendo mexidas, e não só no Brasil, né? Em outros países também da América Latina, na Europa, ligados à situação das leis trabalhistas, da lei da aposentadoria. Saturno em Capricórnio vai lidar muito com isso. É um período que a gente precisa observar muito como é que é a velhice, como que é a questão da terceira idade, que tipo de segurança a gente vai ter nisso. Isso também vai entrar Urano. Então a gente observa. Nunca foi tão importante a gente pensar no fim da vida, né? A população, no geral, tem envelhecido mais, e a gente precisa ver as questões da saúde, as questões financeiras, como o governo lida com tudo isso. Então, é interessante porque a gente começa a perceber, bem culminando com esse mesmo tema, esses planetas, né, Urano em Touro, Saturno em Capricórnio, trazendo para a gente essa situação de a gente precisar lidar com as leis trabalhistas, a lei ligada à terceira idade, à aposentadoria. Então, 2018 também vai trazer ainda movimentos ligados a isso. A gente espera que seja o melhor. Então, isso eu quero recomendar a vocês, que vocês não pensem, esteja ligado a golpe. Aqui eu não tenho nenhuma questão ligada a partido, ao que está acontecendo no governo, mas que isto precisa ser visto. A energia, né, o céu está fluindo para que isso aconteça. Então, nada mais natural que a gente tenha que lidar com isso. Lembra, Urano está falando, vamos sair do lugar, vamos sair da zona de conforto, né, para olhar para as coisas. E Saturno em Capricórnio está falando assim, você tem que sair de um estágio de idade para ir para um outro, né, no sentido de estar mais maduro. Portanto, a gente precisa olhar para isso sim.
As outras coisas que vão estar acontecendo no ano, uma parte eu gosto muito de falar para vocês que isso influencia muito na nossa vida pessoal e que afeta também no sentido coletivo, são os planetas retrógrados. Nesse ano de 2018 nós teremos Mercúrio, Vênus e Marte em movimento retrógrado. O que é mais comum é o movimento retrógrado de Mercúrio, né? Eu já várias vezes já falei para vocês sobre essas épocas que a gente precisa prestar atenção no planeta da comunicação quando ele vem para movimento retrógrado. Um planeta retrógrado é quando aparentemente, da nossa visão geocêntrica, olhando para a órbita dele, parece que ele está retornando, parece que ele está andando para trás. Na retrogradação, para a astrologia, o planeta, portanto, não está no seu melhor funcionamento. Então eu vou falar para vocês desses 3 planetas e depois eu vou deixar aí quais são as datas que eu já recomendo que vocês coloquem um alerta no celular, guardem na agenda, colhem na geladeira, porque são momentos que vocês têm que prestar mais atenção. Primeiro, Mercúrio. Mercúrio rege a comunicação, as trocas, o comércio, e ele vai ficar durante 2018, durante 3 vezes retrógrado. Nesse período não é bom para a gente fazer negociações, assinar contratos, fazer lançamentos, comemorações, festividades. A gente deve evitar esse período. É um período também que ocorrem muitos atrasos, cancelamentos. Quem viaja, né, pode acontecer atrasos de você chegar ao aeroporto, ou então atrasos na conexão, atrasos na saída do voo. Problemas também ligados à tecnologia, né? A tecnologia hoje está muito ligada à comunicação, como a internet, impressoras, formas de comunicação, né? Os aplicativos de comunicação, como WhatsApp, e-mail. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso pode nos induzir a erros, distrações e depois pode dar um trabalho. O bacana do período de Mercúrio retrógrado é que nos convida a gente olhar mais para dentro, fazer, sabe, um movimento de comunicação interna. Olhar como que a gente está usando o nosso tempo para comunicação, para nossa agenda, se a gente também não está com sobrecarga, com energia de cansaço. Mercúrio retrógrado convida a uma revisão. Pessoas do passado podem aparecer também nesse momento, sabe, aquele amigo que você não encontra, te chama no WhatsApp, amores que você não falava há muito tempo e que reaparecem, contatos com família, sabe, aquele primo que você não fala há 5 anos. Isso também é uma tendência a acontecer durante o Mercúrio retrógrado. O outro planeta que estará retrógrado esse ano é Vênus. Aqui, Vênus pode trazer 2 tipos de situações. Uma, Vênus rege os relacionamentos, então a gente tem que ficar muito atento com todos os fatores dos nossos contratos, né? Contratos amorosos, contratos afetivos e contratos financeiros também, né? Os contratos de trabalho, profissionais. No período de Vênus retrógrado, a gente tem que ficar muito atento, que a gente pode querer fazer DR, e na DR vem aquele monte de situação que a gente culpa, que a gente julga, que a gente coloca o outro na parede, e eu não recomendo fazer DR, nem quando Vênus não está retrógrada, prestem atenção nisso. E, portanto, nesse período, de jeito nenhum marcar casamento, sabe, ou ter aquela briga e que defina alguma coisa, eu vou me separar, não é um momento bom para isso, que depois você pode se arrepender. E no sentido material, Vênus rege, né, a matéria também, a gente prestar atenção com gastos excessivos, o dinheiro que a gente não estava vendo, sumiu, a gente precisa prestar muita atenção nisso mesmo. Esse período, a gente tem que ficar atento com o nosso bolso, a nossa carteira. A gente pode fazer gastos que depois a gente se arrependa, fala assim, para que eu comprei isso? Se você está negociando imóveis, também você tem que ficar mais atento nesse período, que você pode... comprei um imóvel e depois ele estava no inventário e vai demorar não sei quanto, eu vou ter que dar um dinheiro a mais para poder resolver isso. Preste muita atenção. E o terceiro planeta que estará retrógrado esse ano é Marte.
E aqui eu quero falar que vocês devem tomar muito cuidado, porque Marte vai ficar quase 2 meses retrógrado e ele pode trazer realmente algumas situações chatas. Marte é o planeta que dá energia, ele é o nosso guerreiro, ele que traz ação, que traz movimento para a gente. Então é o planeta que nos torna mais proativos, sabe? Onde Marte passa, ele indica movimento. Marte retrógrado tende a fazer com que a gente fique mais irritado, mais precipitado, que a gente faça coisas que a gente não para pensar, porque a gente está com pouca paciência. Então, nesses períodos, recomendo que você, primeira coisa, isso é um clássico, não inicie reformas neste período de Marte retrógrado. Porque você vai ter problema com pedreiro. Em geral, a gente já tem problema com reforma, né? Tendo Marte retrógrado ou não. Mas com Marte retrógrado, isso pode ampliar. Sabe aquele tipo de discussão? Você fala para o empreiteiro, ele não cumpre, ou eles fazem errado, tem que refazer, e aí você gasta dinheiro também com isso. Ainda bem que Vênus não vai estar retrógrada no mesmo período que Marte, né? Que senão a gente teria aí tanto o gasto energético quanto o gasto financeiro. Então a gente tem que olhar. Tudo aquilo, sabe, que a gente às vezes tem que contar até 5, aqueles 5 minutos que a gente tem que dar, com Marte retrógrado a gente não quer contar nem 1 minuto, a gente está mais impaciente mesmo. E tudo isso faz com que a gente depois pode ficar com aquela ressaca de ter feito algum comentário ou tomado alguma decisão de rompante, que depois a gente fala assim, não foi o melhor que eu podia ser feito, romper com as pessoas, pode ser muito ruim realmente. Então nada de mudanças, reformas, lançamentos, eventos muito grandes, tente tomar cuidado com isso. Lançamento, nem pensar. Mas aí você pode pensar assim, puxa, mas ele vai estar numa época que eu tenho que fazer, tem que ser nesse período, né, que vai ser no meio do ano. Aí, eu sempre gosto de dizer assim, quando a gente conhece o movimento do planeta, a gente pode ter mais consciência disso. Então, se a gente está falando aqui de mais nervosismo, de mais intensidade, a gente precisa ficar, portanto, mais atento a nós mesmos, às nossas reações. No sentido coletivo, as pessoas também vão estar assim, mais pavio curto nessa época. Portanto, a gente tem que ficar mais atento. Se você tem que fazer alguma dessas coisas que não dá para ser em outra época, então já saiba que tem uma tendência a isso acontecer. Fique ligado. Tá? Eu já passei por experiência de fazer uma mudança num Marte retrógrado, mas era numa situação dessa, eu sabia que estava com Marte retrógrado, lidei com isso, mas eu tinha realmente que fazer essa mudança e depois de 7 meses eu tive que me mudar de novo. Tá? Então, fazer mudança é uma coisa trabalhosa, né? Eu falei assim, bom, eu sabia que eu tinha que fazer isso e acabei depois vendo as consequências de que isso tinha que ser feito, mas estava aí. Então a gente observa isso daí. Como eu falei, as datas estão aí para vocês anotarem e perceberem esse período, fiquem atentos. Não é que o planeta retrógrado seja uma maldição, ele é só uma energia diferente. O planeta não está numa energia boa, a gente tem que ficar mais internalizando essa energia e ficar mais atento para a gente não ser suscetível às distorções ligadas ao que esses planetas trazem de ação. O ano de 2018, a partir do ano novo astrológico, que é em 20 de março, ele sai da regência de Saturno e passa para a regência de Júpiter. A gente observa que nesse vídeo eu falei muito desses dois planetas, Saturno e Júpiter. Então eu quero dizer para vocês, esse ano de 2017 astrológico, né, que começou em 20 de março de 2017 e vai até março de 2018, trouxe um período de uma regência de Saturno durante 36 anos. E isso amplifica tudo o que eu já falei para vocês aqui. Saturno nos pede seriedade. Não é hora de brincadeira, não é hora de deixar para lá, de falar assim, a vida resolve, a vida vai resolver, mas talvez não do jeito que seja melhor para você. Então é tão melhor a gente poder escolher, não é isso? E mudando de 2017 para 2018,
a gente tem um certo alívio, porque a gente vai ter a regência de Júpiter. Júpiter já é um planeta que traz mais fé, boa sorte, expande, então a gente fica mais confiante, mais acreditando no melhor, tá? Eu só dei essa palhinha porque isso é para o ano novo astrológico, mas já para a gente já ter essa percepção de que, sabe, o céu também se abre para a gente aí em 2018. Oportunamente, na época, eu vou falar para vocês sobre o ano novo astrológico, né? Como que vai estar o céu com Júpiter regendo e qual vai ser a tendência a partir de março disso aí. Mas a gente já pode perceber que Saturno e Júpiter, de qualquer modo, estão chamando para a gente lidar com muitas coisas da vida adulta, né? A gente tem aí que olhar e como que é bom a gente ser adulto. Muitas vezes a gente fica no nosso aspecto infantil e que eu quero dizer o quê? Na nossa criança, a gente quer que alguém faça pela gente ou a gente culpa alguém, a gente fica no papel de vítima. Mas Júpiter e Saturno, nesse ano de 2018, está falando para a gente construir a maturidade, a gente sair dessa casca infantil e a gente lidar com um processo de autorresponsabilidade. E isso faz com que a gente crie muito melhor, que a gente cresça muito mais, que a gente tenha poder de escolha, porque é muito difícil quando a gente coloca as nossas necessidades no colo do outro, que o outro nos dê. Sabe aquela história? Você vai me fazer feliz? Não, ninguém vai fazer você feliz a não ser você mesmo, você mesma. Essa é a época que a gente está vivendo. É uma época de muito mais consciência. Escorpião, ele traz muito alta percepção, sabe? E a gente pode ficar mais atento de como os nossos complexos agem na nossa vida, e Escorpião também rege a cura. Então todos os processos, do jeito que você achar melhor para você, alternativos, pela medicina convencional, pelas terapias, é um período de muita cura, autocura. Então você pode ficar muito melhor, você pode evoluir muito nesse período, a partir desse trânsito que está aí sendo aberto e está sendo muito benéfico para nós. E com relação a Saturno, Saturno está no seu ápice, num ponto muito grandioso, que é o domicílio dele em Capricórnio, e que faz também com que a gente conquiste muito. Se você olhar Capricórnio, é aquele signo decidido, ele tem uma ambição, ele quer fazer, ele sabe aquela situação assim que missão dada, missão cumprida, no bom sentido, sem obstinação, né? A gente consegue realizar muito. Então, se a gente pensa, se eu me comprometo com aquilo que eu quero fazer para a minha vida, em termos de carreira, relacionamentos, na minha vida em geral, na minha vida financeira, Saturno em Capricórnio, seriedade aí, e aproveite essa energia de transformação, de cura, que é de Júpiter em Escorpião, 2018 será um ano que vai ser inigualável. A gente tem que aproveitar isso. A gente tem que observar que essa junção pede que a gente faça. Quem não fizer vai deprimir, vai ficar na criança e vai ficar no mimimi chorando por aí, depois achando que a culpa foi do mundo. Chega, a gente não tem mais tempo para achar que as coisas vêm de fora. Tanta coisa que está sendo mostrada para a gente está mostrando exclusivamente isso. Nós criamos a nossa realidade. E como que a gente faz isso? Tendo consciência, tendo percepção, e a astrologia ajuda muito a gente saber os momentos em que isso acontece, qual é a tônica que está trazendo para a gente, e a gente só tem que aproveitar, tá bom? Quero desejar um feliz ano novo, uma festa de Réveillon comemorando, porque é muito legal mesmo quando a gente faz essa mudança de folhinha, de agenda, de data, que a gente tem um ano de 2018 maravilhoso, e vai ser. E muito obrigado por terem estado aqui comigo me assistindo. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau!